Ordenamento institucional das questões florestais no Brasil, conquistas e desafios. Entre as décadas de 30 e 40, surgiram as primeiras imposições legais sobre o uso dos recursos naturais. O primeiro Código Florestal e o Código de Águas surgiram em 1934. Nas décadas de 60 e 70, temos a promulgação do segundo Código Florestal, a criação da FUNAI, além da criação da primeira Secretaria Especial voltada para o meio ambiente. A década de 80 foi marcada pela criação de importantes instrumentos e instituições legais. Dentre elas, podemos citar o CONAMA e o IBAMA, e também devemos lembrar que em 88 foi a primeira Constituição a dedicar um capítulo exclusivo ao meio ambiente. A década de 90 foi marcada pelo aprimoramento de penalidades pelas leis de crime ambiental e pelo meio ambiente em pauta global. Em 92, criou-se o Ministério do Meio Ambiente e em 99 criou-se a Política Nacional de Educação Ambiental. Nos anos 2000, houve a criação do SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, além do Serviço Florestal Brasileiro, órgão incluso no Ministério do Meio Ambiente. Em 2010, foi marcado pelo novo Código Florestal, também conhecido como Lei de Proteção da Vegetação Nativa, além da política de combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seca. Em 2018 também tivemos a Lei de Compensação Ambiental. Nesse contexto das legislações ambientais, é interessante entender como se dá a participação popular. Então, primeiramente, a participação se dá nos processos de criação do direito ambiental, com a iniciativa popular nos procedimentos legislativos. Depois tem a parte da formulação e execução de políticas ambientais. E, por fim, instrumentos processuais que permitem a obtenção da prestação jurisdicional na área ambiental. A Constituição Federal de 88 também foi atribuída à terra uma função socioambiental, ou seja, o meio ambiente também foi elevado à categoria dos bens tutelados pelo ordenamento jurídico, o que sistematizou a matéria ambiental e estabeleceu o direito ao meio ambiente sadio como um direito fundamental do indivíduo. O artigo 225 da Constituição diz: todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade da vida, sendo dever do poder público e da coletividade preservá-lo e defendê-lo para as futuras gerações. Interessante também que essa função socioambiental também se dá nas propriedades privadas, que o proprietário, para exercer o direito de propriedade, tem que fazê-lo em benefício da coletividade, cumprindo alguns requisitos, como, por exemplo, a preservação do meio ambiente. A Lei de Proteção da Vegetação Nativa de 2012, também conhecida como Código Florestal, o novo Código Florestal, que substituiu o de 65, é uma lei que estabelece as normas gerais sobre a proteção da vegetação nativa, sobre as áreas de preservação permanente e de reserva legal, e sobre a exploração florestal. Então, o suprimento da matéria-prima florestal, o controle da origem desses produtos florestais, e também prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance desses objetivos. A Lei número 11.284 foi instaurada em 2 de março de 2006, popularmente conhecido como a Lei de Concessões Florestais. Essa lei tem como objetivo principal fomentar a exploração e a valorização da floresta em pé, obtendo recursos econômicos e sustentáveis a partir dela. Essa lei assegurou o marco da gestão das florestas públicas, para ter o seu extrativismo e aproveitamento dos recursos naturais de forma racional e planejada, tendo eles recursos madeireiros e não madeireiros. Essas normas foram estabelecidas pelas normas técnicas de engenharia florestal para o manejo correto. Essa lei, que é a Lei de Gestão de Florestas Públicas, dita que os editais anuais para a seleção do vencedor deve ser uma concorrência pública para pessoas jurídicas. E também que um dos critérios para a seleção deve ser o plano de manejo e sustentabilidade desse. Uma vez que o vencedor vira proprietário, ele deve fazer pagamentos periódicos para o governo para manter essa terra. É importante que antes do processo de concessão começar, as florestas que têm algum tipo de comunidade tradicional habitando devem ser identificadas e demarcadas.
O proprietário ele tem alguns direitos para explorar a terra concedida a ele. Ele pode explorar produtos madeireiros de 4 a 6 árvores por hectare em ciclos de 25 a 30 anos. Por exemplo, se ele explora as árvores que ele tem direito em um hectare, ele só pode voltar nesse mesmo hectare em 25 ou 30 anos, dependendo da área que ele tiver. Ele pode explorar os produtos não madeireiros e também os produtos produzidos pelas comunidades tradicionais nessa terra, mas isso dependendo de uma autorização especial que ele tem que conseguir. O prazo do contrato de concessão varia dependendo do tempo do ciclo de colheita ou exploração. O máximo que se pode conseguir é um contrato de 40 anos. Os desafios que o Código Florestal enfrenta são a falta de regulamentação, a ausência de cobrança no cumprimento da lei pelos órgãos de execução da política alimentar e também a ausência de instrumentos econômicos que estimulem a sua aplicação pelos produtores rurais. Há também diversas propriedades e posses em todo o país, o que precisam ser adequadas ao Código Florestal e continuam incertos quanto às exigências e regulamentações relacionadas a ele. Com isso, conclui-se que o Brasil é um país com várias e diversas e abrangentes leis para defender suas florestas, mas por ser um país de dimensões continentais, fica difícil fiscalizar e cumprir as metas instituídas nessas leis. E é isso, obrigado.